Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Sanches, sou advogado e professor de Direito. E essa série de vídeos é primordialmente para auxiliar nossos alunos na continuidade dos estudos, mas também vai ficar à disposição na internet para qualquer outro tipo de consulta. Vamos falar hoje sobre o exercício regular de direito. Exercício regular de direito, que está previsto no artigo 23, inciso 3º do Código Penal, é considerado causa excludente de ilicitude. Portanto, essa é a natureza jurídica do exercício regular do direito. Explicando melhor, o direito é um só. Não existe no Código Penal a definição legal do exercício regular de direito. Porém, esse instituto existe para não haver contradição entre os ramos do próprio direito. Ou seja, ser algo permitido pelo direito processual penal, pelo direito civil, e ser ao mesmo tempo punido como crime pelo direito penal. Vamos a um exemplo. Aqui na cidade onde eu moro, Araçatuba, há algum tempo aconteceu um fato que, em resumo, foi o seguinte. Vi uma pessoa de bicicleta por uma das principais ruas da cidade e viu um carro aberto. Essa pessoa, ele vai, se aproxima do carro e ele vê que no banco do veículo existe uma carteira. Carteira do dono do carro lá. Ele pega essa carteira e sai correndo. Sai na sua bicicleta correndo. Nesse momento que ele furta essa carteira, a moça, né, a namorada do dono do veículo e dono da carteira também, ela vê e começa a gritar. O namorado pega o carro, sai atrás do ciclista ladrão e derruba esse ciclista. Prende esse ciclista, aplica uma série de golpes lá de jiu-jitsu nesse ciclista. E esse ciclista, ele chama a polícia, porque ele se sente mais pressionado pelo dono da carteira até do que pela própria polícia. Então, nesse exemplo, se não houvesse o exercício regular de direito, o dono da carteira que agiu prendendo em flagrante aquele que furtou o seu bem, ele não estaria amparado e ele poderia ser preso. E ele poderia ser preso por constrangimento ilegal ou por ter usado de violência, ou seja, lesão corporal contra esse ladrão. Mas, por conta do artigo 301 do Código Penal permitir que qualquer um do povo possa prender em flagrante delito, ele prendeu em flagrante delito, então o Código de Processo Penal permite a ação dele, o Código Penal não poderia punir essa mesma ação. Então esse é o fundamento do exercício regular do direito, que não haja no direito como um todo essa contradição de um dos ramos do direito permitir e ao mesmo tempo o outro ramo proibir uma determinada conduta. Agora, é claro que essa excludente, como todas as outras excludentes, ela tem limites. Por exemplo, o artigo 1566 do Código Civil e o artigo 1634 também do Código Civil permitem aos pais que eduquem seus filhos. Mas como deve ser essa educação? Ela não pode ser, por exemplo, com violência, porque o artigo 18A e 18B do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o uso de castigo físico, pode ser considerado crime. Esse crime ele pode ser o do 136 do Código Penal, que são os maus tratos, ou até mesmo a tortura. Em relação aos costumes, que são aquelas práticas reiteradas de determinadas condutas, que fazem até crer que aquilo seja considerado lícito, o Frederico Marx utilizava o exemplo do trote nas faculdades. Ele entendia que o trote, mesmo que um pouco mais violento, ele não poderia ser considerado crime, tendo em vista os costumes. Então, por conta dos costumes, o trote na faculdade não deveria ser entendido como crime, então excluído, portanto, o crime pelo exercício regular de direito. Em relação às atividades desportivas, por exemplo, futebol, jiu-jitsu, karatê, judô, atividades de contato, atividades esportivas de contato, elas necessariamente têm uma dose de violência ou podem ter uma dose de violência que em outras situações poderiam se configurar como crimes. Mas, por serem as atividades esportivas incentivadas pelo Estado, então, dentro das regras do esporte, por exemplo, determinadas jogadas de futebol que possam até ocasionar
a quebra da perna de um jogador, por exemplo, ou uma queda brusca e a fratura de um membro do jogador, ou então no karatê, ou no jiu-jitsu, ou no UFC, desde que dentro das regras do esporte, essa conduta ela vai estar amparada pelo exercício regular do direito. E as intervenções médicas? Intervenções médicas também são entendidas como exercício regular do direito. Por exemplo, uma intervenção médica estética, as operações plásticas, né? As operações estéticas. Desde que autorizadas pelo paciente, elas não podem ser consideradas como crime. Então, a lesão corporal que é feita, porque o médico vai cortar a pessoa, essa lesão corporal não pode ser considerada como crime. Ela vai estar amparada pelo exercício regular do direito. Em outras situações, por exemplo, quando o indivíduo chega no pronto-socorro, em situações de emergência, desacordado, por exemplo, por ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, ou então vítima de outro tipo de lesão qualquer, onde o médico tenha a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica no paciente sem autorização, deve ser considerado, então, como estado de necessidade e não como exercício regular de um direito. Em relação aos ofendículos, ou ofendículas, ou ofensáculos, que são prevenções de qualquer ordem aptas a ofender, exemplificando uma cerca elétrica, um cão bravo, cacos de vidro em muros, sobre os muros, arames farpados sobre os muros, esse tipo de ofendículo, essas ofendículas ou ofendículos, eles, desde que visíveis, eles podem ser considerados ou legítima defesa pré-ordenada, ou então exercício regular de um direito. Então, há duas correntes nesse sentido. Para Aníbal Bruno, é justamente exercício regular de um direito. Para Frederico Marques e Magalhães Noronha, devem ser considerados legítima defesa pré-ordenada. Se essas ofendículas estiverem de forma invisível, por exemplo, com uma espingarda colocada com fio por acionamento quando se abre uma porta, que pode atingir qualquer pessoa. Nesse caso, nós teremos excesso, que pode ser doloso ou pode ser culposo. E por fim, o uso de cadáver por faculdade de direito. Não é crime de vilipêndio de cadáver a utilização de cadáver por faculdade de direito, desde que essa utilização de cadáver seja um falecimento ocorrido há mais de 30 dias e de pessoas que não têm documento, ou que não sejam reclamados pela família, ou mesmo que sejam doados para essas instituições. A Lei 8.501 de 92, ela prevê essa utilização de cadáver, portanto, a faculdade, as pessoas que utilizam esses cadáveres não estão vilipendiando, não estão no cometimento do crime de vilipêndio de cadáver. Essas foram, então, as observações a respeito do exercício regular do direito. Ficamos por aqui, então. Um grande abraço.